Oi, pessoal, boa tarde. Estou começando aqui mais um encontro. Na verdade, é o último desse bloco, né, que a gente ensaiou um pouco sobre essa linha do que é ver, né, do que é tentar ver, do que é visível, que é uma discussão, enfim, bem ampla, mas que está aí na ordem do dia em diversos segmentos. O primeiro encontro eu passei e fiquei um pouco no impressionismo. O segundo, eu trabalhei um pouco a Fuller, né, que é aquela artista dançarina que revolucionou boa parte da dança moderna. Semana passada, eu investiguei alguns artistas um pouco mais amplo, né, um espectro mais amplo das artes. E hoje, como último encontro, eu selecionei alguns artistas e também um pouco da discussão, colocar como sempre atravessada, entre objetos de arte, teoria, corpo, enfim, tudo se conectando de uma maneira, digamos assim, um pouco mais singular, e tentar, digamos assim, fechar, ou pelo menos apresentar um ponto de conclusão, nem que seja um pouco falho, né, um pouco frágil nesse sentido, para abrir também outras linhas de pensamento futura, deixar dúvidas e marcas que possam, enfim, talvez virar outras coisas no futuro, conforme cada um deseje, né? Bom, também já deixo avisado que a semana que vem deve ter alguma aula aberta minha aqui na Zaguti, mexendo sobre o tema do mês, né? Que é figurativismo e geometrismo. É um tema que eu gosto bastante, apareceu em diversos momentos nas minhas aulas, nos encontros aqui, nas lives. E eu estou pensando, semana que vem não deve ter um encontro de quinta, até porque estou com uma agenda meio complicada semana que vem. Então, eu devo só fazer um encontro aberto a todos com o tema do mês e retornar os encontros de quinta só na outra semana, daqui a 14 dias. Se eu não me engano, posso estar errado, mas acho que é dia 6. Estou até com um calendário aqui na frente do computador, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Mas acho que, se eu não me engano, seria dia 6/7. Né? E aí retornaríamos, isso mesmo, dia 6/7. Retornaríamos com um tema novo. A princípio, eu até pensei um pouco em colocar arte e loucura, não sei se vou levar adiante essa ideia, provavelmente, se não agora, mais adiante, mas fiquei com vontade de trazer algumas discussões que envolvem essa relação entre arte e loucura, ou até mesmo eu faço um desdobramento com outras discussões sobre as artes visuais, fazer outras abordagens, enfim, não estou ainda decidido, mas estaria entre esses limites o que eu penso fazer mês que vem. Bom, eu acho que dá para ir começando. Algumas pessoas vão chegar no decorrer, outras vão acessar via gravação diretamente. Sempre eu abro essas possibilidades, né? E fica cada um decidir qual é melhor para si. E aqui, eu deixei aqui essa tela aberta em segundo plano. É uma discussão que eu coloquei esse mês, né, ao lado do livro Falenas, ensaios sobre a aparição do DJ Uberman, que é um livro que tem tradução em português, mas eu estou utilizando em espanhol. Eu até passei esse texto para algumas pessoas, enfim, não é necessário ler para acompanhar, mas eu acho sempre interessante trazer algum outro parágrafo, situação, ou até mesmo um pensamento em forma de fragmento, né? O bojo aqui das aulas, que dá uma outra liga, né? Dá outro sentido. E aqui é o início praticamente do segundo ensaio,
da qual praticamente é uma outra abordagem sobre as falenas, ou melhor, as borboletas e mariposas, que ele tanto declama em diversos momentos desse livro, e que fica mais ou menos bem legal a gente dar uma acompanhada, pelo menos esse iniciozinho, né? Enfim, de repente algo aparece, se abre uma porta, passa uma mariposa batendo as asas, um relâmpago desgarra o céu. Surge uma chama e na mão de um mago. De repente, entre aspas, és uma maneira de indicar a duração extraordinariamente breve do fenômeno, o singular, visual, temporal de sua aparição. És uma maneira de dizer que quando passa algo muito pequeno do que parece, não faz mais que passar e desaparecer, caso o momento. Isso é mais ou menos o que eu tenho tentado desenvolver, não só nesse mês, mas com encontros anteriores, como há uma relação circunstancial, ou até mesmo de experiência com o objeto artístico, em que a cada relação, a cada contato, é criado alguma fissura e alguma possibilidade de visibilidade. Ele tem utilizado nesse texto a metáfora da borboleta que entra por uma porta, que atravessa uma sala, que desaparece, ou seja, algo que de repente surge, marca de alguma maneira o interlocutor e segue seu caminho, como também uma forma de pensar as relações que temos com os objetos de arte. É claro que aqui valeria algum comentário sobre o que é um objeto de arte, ou melhor, aproximação entre arte e vida. Eu estou pensando em fazer um pouco isso no próximo encontro aberto. Eu vou citar um pouquinho da Lívia Clark, mas pensem sempre que um objeto de arte não é meramente o que a gente imagina ser como um quadro, como uma estátua ou outro objeto, digamos assim, mais tradicional do meio artístico. Na verdade, qualquer coisa que atravessa a nossa existência pode ser comparado a um objeto estético e artístico. Tanto que é uma metáfora que eu utilizo aqui de uma mariposa surgindo do nada, como se fosse algo que me surpreendesse, que atravessasse e acontecesse em um momento e talvez nunca mais se repita. É claro que isso aqui é uma metáfora que envolve um ato que todos conhecemos, enfim, praticamente todos nós sabemos o que é uma mariposa, o que é o acaso de passar por uma porta, uma mariposa, e, digamos, interromper o que fazemos, enfim, cortando nossa atenção, ou melhor, criando uma emergência de atenção para olhar para aquilo, né? Como se sequestrasse nossa subjetividade naquele ponto. E isso pode ser pensado também em relação à estética, ou melhor, aos objetos artísticos, né? Eu só ler mais um tiquinho só e vou partir um pouco para as abordagens que incluem trabalhos artísticos que eu separei aqui hoje, né? Sem dúvida, nesse intervalo minúsculo, se há construído uma complexidade. O que aparece de maneira singular, mas singularidade não quer dizer simplicidade, menos que univocidade. É singular o que é irredutível e, portanto, portador de estranheza, noção também carregada de certo desdobramento de duplicidade. Em algum momento, toda singularidade se bifurca. Tem pessoal chegando aí também agora. Oi, Jack. Oi, Oi, Sandra. Tudo tudo bem? bem? Eu vou mudar o nome aqui, porque tá Jaque. Não, pode deixar. Estou até brincando com isso. Eu só comecei aqui um pouco porque algumas pessoas estão chegando e algumas pessoas falaram que iam acessar já diretamente via gravação e outras vão chegar atrasadas. Então, eu só comecei aqui, mas estou no início.
digamos assim. Eu vou enviar a gravação para todo mundo depois. Ah, que é bom. Mas é só para... Eu estou meio quase que na apresentação ainda, né? Esse aqui é o segundo capítulo, na verdade, né? Do livro Falenas, Ensaios sobre Aparição, né? Em que ele está abrindo um pouco mais da argumentação de como é essa ação de algo que passa pela gente e sequestra nossa subjetividade. Não pede permissão, é como se algo simplesmente fosse da ordem da emergência, do chamado, da qual não há como negar essa, digamos, convocação, né? E isso é algo que a arte tem feito já há muito tempo, é claro, por diversos caminhos, apresentar, mas que a gente às vezes não chama muita atenção, que a gente às vezes pensa que a arte é obrigada a entregar tal conteúdo. A gente sempre tem esse vício, às vezes, que eu brinco, até que são os livros mais vendidos de arte atualmente no Amazon, né, que é de obras que são explicadas como se isso fosse um quadro, digamos, um vermelho significasse tal coisa, como se uma fruta explicasse outra, como se fosse, digamos, quase como algo pré-definido em uma legenda. Enquanto que, quando mexemos com outro tipo de arte, digamos, mais aberta, a gente começa a se relacionar com o mundo, e aqui eu estou falando o mundo como algo preenchido de objetos artísticos que não são o que a gente tem em mente na maioria das vezes, ou seja, quadros, estátuas, mas também fenômenos do cotidiano, abraços, toques, afetos, coisas que atravessam, borboletas que cortam o nosso caminho, né? E isso, claro, nos abre novas perspectivas de inventar e sentir o mundo, né? Só vou terminar rapidinho esse trecho para depois ir para as obras que eu selecionei para hoje. Em algum momento da singularidade bifurca se divide, né, arrastando em seu equívoco até as dimensões do real, do real. Por um lado, o real de aparecer-se de repente, de golpe, né, eu uso essas palavras aqui de forma bem forte, né, és uma percussão, és um divisível temporal de uma mônada. Mônada é uma palavra complicada, né, porque é como se fosse uma espécie de tempo que passa pela gente, algo que chama e convoca. É uma discussão da filosofia sobre o que é mônada, até. Mas, enfim, por outro lado, como imbricado nesse golpe, né, que vai se impor em uma singularidade de imagem apenas do passado da percussão, quando se, enfim, repercute para impor-se, até convertê-la numa repetição contínua, a temporalidade complexa de sua montagem, de sua memória e de seu contragolpe. A gente está mais ou menos lidando com coisas aqui que surgem do nada e que dão, digamos, chamamentos, emergências, convocações ou até mesmo golpes. Gosto desse uso de palavras dele bem, digamos, forte. E que a gente não consegue, digamos assim, nos desviar, né? Na verdade, somos desviados por aquele real. É como se fosse criado pela arte uma fissura na realidade e, ao mesmo tempo, produzisse um novo real mediante aquele momento. Eu vou aqui para o slide, agora vou ficar só na parte mais de imagens. Deixa eu só compartilhar aqui novamente outra coisa na minha tela. Aqui, compartilho aqui. Volta para cá. Aqui. Bom, eu praticamente peguei 3 artistas hoje de núcleos, digamos, bem distintos, né? Isso aqui é Claude Monet. Claude Monet tem um lado bem curioso, sobretudo na última fase da vida dele. Ele morre, se eu não me engano, em 1926. É um artista que tem uma vida bem longa. E a partir da última década do século XIX,
ele tem uma produção incessante de trabalhos ligados, enfim, às ninfas. São dezenas de quadros que seguem, digamos, o mesmo tema, mas feito por caminhos distintos. É bom lembrar que isso aqui é um jardim. Deixa eu só até antecipar, vou voltar anterior, mas isso é um jardim de uma casa. Ele residiu durante um bom tempo, até parente Monet viveu em diversas casas, o ateliê dele ficava na cidade, mas ele ainda manteve durante um bom período a ideia de pintar ao céu aberto, claro, mantendo simultaneamente o ato de produzir pinturas no seu ateliê, ou seja, ele simultaneamente operava com algumas formas distintas de produção de arte, mas claro que chama atenção essa temática que acaba se repetindo durante um bom tempo nas obras dele. E claro, também tem uma peculiaridade que é bem explorada nessas últimas obras dele, como no decorrer dessas produções ele foi perdendo a visão dele. Para quem não sabe, Monet foi sofrendo cada vez mais de catarata e perdendo a capacidade de ver o mundo. Mas isso não significou, digamos assim, uma paralisação das obras. A partir dos últimos 20, 30 anos de vida, ele já começou a ser afetado pelo problema da catarata na visão, mas continuou produzindo praticamente até os últimos dias de vida. Claro, em parte com a memória que ele tinha, em parte também deve-se salientar a ajuda de terceiros, né? Mas também como a técnica que ele desenvolveu durante todo esse tempo permaneceu, digamos assim, dentro dele e manteve-se na produção de obras de arte. Colocar o Monet aqui para fechar esse último mês, né? Quer dizer, esse último encontro do mês, é importante porque lá no início eu cheguei a abordar como o impressionismo tem esse lado. Meu cachorro latindo porque alguém está passando aqui. Como, digamos assim, estou só esperando passar aqui, pessoal. O meu cachorro começa a latir. Porque o pessoal chegando agora nesse horário em casa aqui. Aí, às vezes, eu reage. O cachorro está querendo competir contigo da aula também. É verdade, é verdade. Está competindo com o dono. Não pode. Tem que ter mais respeito. Eu brinco até que ele dorme de tarde, né, meu cachorro, e só que esse horário é o horário que está todo mundo chegando, né? Aí ele fica interagindo com as pessoas que estão passando aqui, né? E ele gosta de pessoas, não gosta de outras, tem esse lado também, enfim. E fica isso, ó, já parou. É alguém passando aqui na minha vida, eu moro no início, né? Então passa bastante gente aqui esse horário, mais finzinho de tarde, crianças, pessoal voltando do trabalho para cá. Falando nisso, até lembrei, eu não falei no início, até foi escolhido hoje o curador da Bienal de Veneza do ano que vem. Cada 2 anos ocorre a Bienal de Artes Visuais de Veneza, sendo que um ano sim, um ano não, uma é de artes visuais e outro ano é Bienal de Arquitetura de Arte. Sempre tem arquitetura. Ano que vem é a Bienal de Arte. E é o Adriano Pedrosa, um curador brasileiro, nesse momento ele está lá no MASP da Paulista, né? Já trabalhou aqui no Rio, também em alguns lugares. É um nome bem forte nas artes brasileiras, do ponto de vista crítico, curador, né? E ele hoje liberou o tema do que ele vai, digamos assim, colocar como eixo da próxima Bienal de Veneza, que é estrangeiro em todo lugar, né?
Enfim, a ideia do estrangeiro não é algo novo dentro das artes, a gente pode pensar desde Camus, desde outros temas que estão aí. Na verdade, a gente poderia até pensar, a grosso modo, indo lá atrás, do ponto de vista bárbaro e civilizado, aquele embate lá na Grécia Antiga, clássica, e depois em Roma, né? Mas é ver o que ele vai fazer desse eixo aí dentro da Bienal do ano que vem, a ideia de ser estrangeiro. Tem desde o Camus, que tem um livro sobre isso, até mesmo as discussões mais, digamos, contemporâneas. Tem um Jean-Luc Nancy, que é um filósofo que morreu agora tem 2 anos, mais ou menos, morreu no início da pandemia, que ele falava que o estrangeiro pode ser um órgão no seu próprio corpo, né? O estrangeiro não é mais o outro, é mais algo acoplado a si mesmo. Né? Isso é bem interessante pensar. Mas a ideia do estrangeiro, ano que vem, vai estar aí na vitrine aí, novamente, para ser discutida na Bienal de Veneza. Não sei como ele vai fazer isso ainda, mas é acompanhar. Vai pintar no que vem. Até porque eu acho que já também vai articular um pouquinho com essa ideia de decolonial, enfim, tem uma relação de ver o outro por outras perspectivas, né? Eu acho que vai um pouco nessa linha, mas aguardar para ver. Mas para quem está pensando em que vai ser discutido e debatido já nos próximos anos, o ano que vem, né? A gente vai ver novamente a ideia do estrangeiro retornar na pauta das artes, né? Mas, enfim, retomando aqui a Claude Monet, né? São dezenas de quadros que, digamos, são feitos nessa, digamos, temática de ninfas, né? Sobretudo de 1894, 96, não lembro certinho, mas acho que 94, até praticamente o momento da morte, em 26, ou seja, volta ali de 30 anos, ele vai produzir diversas telas, algumas enormes, enfim, paredes cobertas de telas sobre essa temática desse jardim, né? Tem algumas que são tão interessantes que ele pinta esse jardim, às vezes em cada estação do ano, em cada luz distinta, em cada perspectiva que ele aborda. Claro, eu faço até questão de salientar mais uma vez a questão que algumas delas foram pintadas já com ele sem capacidade de ver mais, ou de ver de forma, digamos assim, muito frágil. Ele estava já com um grau de catarata avançado, né? Mas que isso não significou que ele poderia não fazer essas pinturas. Muito pelo contrário, né, fazendo um pouco dessa jogo de palavras aqui, a perda da visão dele, ou o enfraquecimento, né, permitiu também que ele trabalhasse sobre outras, na verdade, possibilidades, né? Como fazer ver se você mesmo não tem seu principal sentido de visão? Eu acho que isso é uma pergunta que acaba a gente a pensar um Quando a pessoa fica com catarata, não é que perde a visão, passa a ver as coisas com outras cores. Eu já tive catarata e já operei as duas vistas. Você você enxerga, mas enxerga assim, um pouco mais nublado, mas as coisas mudam de cor. O que você pensa que é amarelo, na verdade é branco, ou vice-versa. Você pensa que é branco, mas na verdade é amarelo, ou vice-versa, não sei. Isso aconteceu com uma roupa que se comprou, foi a minha mãe que aconteceu com ela. Ela comprou uma roupa, uma blusa, achando que fosse branca, ou pensou que fosse amarela. Não me lembro direito qual das duas. Quando ela operou catarata, viu que a cor era outra. O que acontece é isso, é mudança de cor. É como se... Quando você pinta um quadro que você dá uma aguada diferente, por exemplo, eu costumo fazer isso.
você faz uma aguada com uma tinta amarela bem aguada por cima, para você conseguir que todas as cores se relacionem mais. É Então, uma e aqui coisa que está uma nuvenzinha, muda um pouco as cores, né? E é uma coisa assim, quando você tem catarata, você não perde a visão, você apenas muda as cores e é um pouco mais embaçado. você perde um pouco da nitidez, né? Eu acho Isso, que, sobretudo no ponto de vista quando a gente está trabalhando com um artista que a cor é essencial, porque a gente está falando aqui explicitamente de um artista que vem da linha impressionista e que coloca a cor se sobrepondo à forma, né? A cor praticamente é o delineador de tudo. A forma se compõe, né? Se monta mediante a junção dessas pinceladas de cores, né? Não isso, tem mais digamos assim, aquele desenho de linhas da qual a cor preenche. A cor satura aqui, né? Ela deforma um pouco e se junta criando uma especificidade dentro da gente. Isso que é bem legal. Nesse caso dele, é interessante porque é um artista que justamente lida com a visão, mas lida sobretudo com a cor na visão, né? Tem essa singularidade dele. talvez ele estivesse pintando esse rosa meio lilás, mas estava achando que estava pintando de outra cor. Sim, sim, sim. Tem algumas pessoas que aproximam isso de uma forma, digamos, não linear, mas indireta, com as características do expressionismo já, até. Mas não o expressionismo do ponto de vista consciente, digamos assim, mas sobretudo intuitivo, né? Porque o expressionismo, naquela primeira metade ali do século XX, né, começa a, a colocar uma espécie de desobediência das cores, né? A gente vê pessoas pintadas de verde e outras, como eu posso dizer, outras caracterizações assim bem ficcionais dentro do expressionismo. É como se a cor, não só a cor, né, mas principalmente a cor, fosse capaz de desobedecer à realidade, ou não precisasse ter esse acordo tão tácito com a realidade. E o expressionismo vai nessa linha, e o impressionismo já fazia isso um pouco, né? O caso do Monet, eu acho que isso avança um pouco mais até por causa desse problema visual dele, né? Se a gente É, pensar o impressionismo como geralmente a gente chama de uma espécie de sensação visual, né? Como se a realidade ou o fenômeno da realidade, né, tocasse o seu material, digamos, visual, pode ser os olhos, mas claro, tem outros caminhos também que alimentam essa visualidade, como se essa sensação visual nele ainda fosse um pouco atravessada por essa questão enfim, das impossibilidades ou das dificuldades que a catarata lhe impunha no decorrer da vida dele, né? Porque a realidade não é mais apreendida, digamos assim, da maneira que era antes. Mas isso não impede que ele apreenda a realidade e coloque nas telas. Isso que é o mais interessante. Em certa medida, alguns até apontam como, enfim, a doença, né, digamos assim, né, não só em Monet, tem outros artistas que a gente tem uma abordagem do impacto de doenças ou, digamos, atravessamentos circunstanciais e outras coisas, mas como aquele artista é também parte, digamos assim, de uma construção com uma doença. Doença aqui eu estou falando no sentido um pouco
genérico do termo, mas, enfim, não precisa ser algo físico, mas também pode ser até algo mental. A gente pode pensar um Van Gogh, que tem várias crises. É até difícil saber o que é o diagnóstico do Van Gogh, né? Mas mais, digamos, conhecida que era a esquizofrenia. Mas há uma discussão enorme se era isso, se era outras coisas, ou não necessariamente precisa ser só um diagnóstico, pode ser mais de um. E, claro, essas crises são também alimentadas pela questão do álcool, da abstinência de álcool que o Van Gogh tinha. Mas não necessariamente a gente pode pensar nessa mesma linha. Essa semana, eu acho que até colocaram no grupo uma matéria sobre o Bispo do Rosário, né? O Bispo do Rosário ele produzia por causa da doença ou a doença, digamos assim, infligia ele a produzir aquilo e aquilo era ele. Tem uma série de discussões do que é, sobretudo quando a gente coloca o corpo como algo importante na produção artística, né? Aqui eu estou falando do corpo do próprio artista. Ele, digamos assim, é atravessado e vai parar na tela a obra, ok, mas esse corpo tem história, tem processos, tem toda uma dinâmica própria que vai, digamos assim, refletir nessa produção de arte, né? E não precisa ser Bispo do Rosário, só que é um artista com problemas de saúde mental, conhecido de todos, mas outros artistas que, enfim, passaram por experiências ímpares e acabaram, mediante isso, ou que sobrou disso, ou que fez disso, dessas experiências, né? Acabou, digamos assim, colocando na tela. Outro dia vi até alguns trabalhos de pop art que tem um pouco disso também, né? Enfim, são vivências, a palavra é algo bem atual, né? Mas ao mesmo tempo é comum esse aspecto nas artes, como um todo, como as vivências pessoais acabam indo ou virando, né, matéria bruta ao meu cachorro. Tem alguém passando aqui e ele acaba reagindo um pouco às pessoas que ficam passando esse horário, né? Está Fazendo barulho. concordando? Ele É, não, porque o pessoal aqui, e hoje é um dia que eu estava reparando que é até um pouco mais movimentado, porque é um dia aqui é casa, né? É um dia que passa a Conluta para recolher o lixo daqui. E meu cachorro pensa que o pessoal da Conluta às vezes está roubando alguma coisa da casa. Porque eles recolhem, a gente deixa na porta aqui da vila, da minha casa, por exemplo, cada um deixa, e passa o pessoal da Conluta só pegando. Aí meu cachorro está pensando que está roubando. Aí ele acaba reagindo mais a isso também. Eu estava reparando nesses comportamentos caninos até. A gente até recebi até um meme outro dia, até meme não, um meme mesmo, que era pessoas quem era do time gato e time cachorro na produção de arte, assim, tinha a Andy Warhol, por exemplo, era dos gatos, e outros também eram do Francis Bacon, se eu não me engano, tinha cachorro, agora não lembro se era o Francis Bacon que tinha cachorro ou gato, mas enfim, tinha essas diferenciações, né? Mas já está quieto agora, né? Mas pensando um pouco nesse jogo de relações do Monet, né, a gente vê que as cores já não obedecem mais à realidade, né? Isso já antes, enfim, antes dos problemas da visão que ele tinha. Já tinha, digamos assim, um desejo de ver que, digamos, não é necessário imitar a realidade com cores ímpares ou cores semelhantes, né? Você pode, digamos assim, operar com distorções na realidade, com, digamos, invenções de realidade, como se a realidade pudesse ser, talvez, traduzida pela arte de determinado artista com, digamos, um ingrediente novo, com uma fissura nova. Não é mais aquela coisa mimética de copiar a realidade. Não, você inventa a realidade. Você usa os artifícios que tem, né, isso dentro do processo criativo de cada um, para, de alguma maneira,
inventar a realidade, traduzi-la, aqui no sentido de traição mesmo, e que a cada traição pode abrir um novo caminho, né? E, claro, quando a gente está falando de jogo de cores tão inventivas assim, e, claro, isso aqui não é à toa que eu fiz esse paralelo também com o expressionismo, o Monet, de alguma maneira, é sempre reconhecido pelo impressionismo, mas devido à vida longa que ele teve, né, ele foi praticamente, como eu posso dizer, contemporâneo de diversas dessas vanguardas que estavam ali no início do século XX, né? A maioria das vanguardas ocorreram ali de 1905 até 1920, isso arredondando um pouco, às vezes um ano a mais, um ano a menos. Isso eu estou falando, claro, das vanguardas que se reuniam em grupos, porque individualmente elas não, digamos assim, tiveram pontos finais, pelo contrário. Pode até citar um nome mais conhecido aí, enfim, Salvador Dalí, que foi até a década de 80 produzindo surrealismo. Eu acho até que exageradamente, mas isso é opinião pessoal. Mas não ficaram circunscritos a digamos, um período curto de tempo. Então, o Monet foi contemporâneo também das práticas expressionistas. Há essa aproximação lá atrás, já com uma espécie de proto-expressionismo. Há uma articulação mais clara de sempre aproximar o Van Gogh do expressionismo, até porque ele era um pintor um pouco mais tardio, comparando-se a outras, ao próprio Monet, que foi pioneiro, né, como, digamos assim, o criador da primeira obra que é considerado impressionista. Eu sempre coloco um parênteses aqui, porque se a gente olhar bem no que era produzido até na década de 40 e 50, do ponto de vista de croquis, ensaios, a gente até vê que o embrião do impressionismo está ali, tá naqueles ensaios, naqueles desenhos que não eram para as paredes, mas eram tipo ensaios para outras obras. A gente encontra muito ali essa pincelada larga, essa multiplicidade de cores, essa indefinição do que é a pincelada, esse preenchimento, digamos assim, da figuração mediante mais a cor do que a forma. E até curioso que a próxima exposição da Zaguchi até sobre geometria e figurativismo, se não me engano é isso, né? Eu coloquei no grupo hoje mais cedo, até vai ter uma homenagem ao Ivan Serpa e também ao Picasso, né, que é aniversário de morte dele foi recentemente. E aqui a gente vê como existem ensaios, aqui eu estou chamando de ensaio mais obras, né? Ou, digamos, abordando esse aspecto, não diminuindo, mas apenas para pensar outras perspectivas da obra, mas como é um ensaio de fazer aparecer as coisas. De como aqui a gente tem cores que parecem que estão dançando, parece que estão uma caindo sobre as outras, que estão criando singularidades mínimas, né? Porque uma única pincelada, às vezes, tem um conjunto de 3 ou 4 tintas ou cores, né? Se a gente pensar também. Como, digamos, esse volume, uma coisa se sobrepondo, batendo, tocando no lado, a gente vê aqui como é que são, digamos assim, essas plantas. Aqui é uma espécie de superfície de um lago, né? Mas como essas... Eu vou usar aqui a expressão bloco de sensações, né? Um termo do Deleuze, mas eu vou tentar utilizar aqui um pouco. Como esse, digamos, bloco, trechos ou parte das telas acabam compondo certas produções de sentido peculiares, né? Se a gente pensar essa parte aqui de baixo da tela, essas flores, né? Essas plantas, na verdade, são grandes. Estou ligando para o computador aqui, tem um computador aqui atrás, ele apaga a luz às vezes, mas são grandes blocos de tinta, redemoinhos. Até se a gente, deixa eu ver se não fica deforma, se ampliar, vai perder um pouco da capacidade. Ou até porque a imagem é embaixo aqui, então, se a imagem com mais qualidade seria legal, mas não está.
Falar nisso, se alguém quiser depois, posso passar um filme que está Beal está com medo, né? Que é um filme que está dando o que falar. Na verdade, ainda não está dando, mas é um filme longo, de 3 horas, que até o Joaquin Phoenix que ganhou o Oscar 3 anos atrás pelo Coringa. Enfim, eu estou com esse filme com endereço. Depois, se vocês quiserem, até passo. Mas é um filme grande, no sentido de o arquivo é grande, é de 3 horas. Eu ainda nem comecei a ver muito bem. Mas um filme que está sendo bem debatido aí nos últimos 2 meses, eu acho. Já está fora Tem do um cinema. para a gente entrar nesse Hum? filme, um site para entrar no filme. Como é que é o nome do filme? Beal está com medo. Beal? Como escreve isso? É o nome do personagem, do Joaquin Phoenix. Ele é um filme que fala que é um pouco angustiante, porque falam que é um personagem com ansiedade que vai, em determinado momento, tentar chegar em um lugar e aí se desdobra um monte de coisas que não sabe se isso é real ou não. A linguagem tem alguns toques de surrealismo. Eu só vi o trailer, eu vou jogar o trailer lá no grupo depois e vou deixar lá em link se alguém quiser pegar o filme lá depois. Enfim, o filme tem 3 horas. E é um arquivo grande ainda. Eu peguei, mas ainda não assisti ainda. Mas é um filme, enfim, que está aí na ordem do dia. E eu sei que é um filme que lida até com... que tenta discutir a ideia da ansiedade. Enfim, do que é ter ansiedade. Mas eu assumo que eu ainda não vi. Mas eu vou deixar lá depois, né? E aqui Tá. são ninfas, né? São várias obras que estão nesse cenário aqui de coisas que se sobrepõem, que contam a narrativa, que quase produzem até mesmo som, né? A gente olha para uma imagem dessa e parece criar uma espécie de imagem sonora também. A gente imagina até outras coisas, como cheiro, como outras perspectivas. Se a gente ampliasse um pouco, é porque a qualidade da imagem não dá para ser ampliada. A gente vai ver que são pinceladas, são blocos de tinta que produzem, digamos assim, sensações visuais. Elas vão se juntando dentro da gente e aparecem. É claro que há um interesse maior do artista em juntar, posicionar, utilizar tintas, e é todo o trabalho que o artista entra, digamos assim, todos os seus, digamos, usos e utilizações, enfim, de escolher tal tinta, tal posição, tal tela, tal cor, tal ângulo também, que tipo de combinação funciona melhor, né? Isso tudo dentro do impressionismo eu acho que até é genial, porque há um jogo de relações entre as cores, enfim, o verde relaciona com o azul do lado, relaciona com o outro, então tem toda uma espécie de composição visual, né? Eu acho que merece sempre ser analisada. É uma forma nova de se fazer justamente a forma. Não é pensar a forma como era feita antigamente, mas ensaiar novos caminhos, né? Deixa eu avançar um pouquinho. Isso aqui é outra também. Se vocês pesquisarem ninfas, são dezenas de quadros. Os títulos são mais variados possíveis, né? Não caiam nessa de... Enfim, acho que todo impressionismo, na verdade, a maioria dos quadros tem títulos que às vezes são atribuídos, né? Então podem até variar de um local para o outro. Apesar disso, de passagem também, que hoje eu estou fazendo vários desvios na fala também. Eu estava lendo hoje, é porque o assunto do dia, pelo menos nos últimos dias, é claro, essa questão do submarino, né? E agora à tarde descobriram que ele implodiu, né? Enfim, não sabe se muito bem o motivo, a suspeita da pressão, e era uma coisa, enfim, totalmente louca, né? Um negócio de tamanho de uma Kombi e parar 3,8 quilômetros abaixo do mar, né? Mas o que eu estou achando curioso é que eu estava vendo uma matéria ontem de um cara que comprou uma série de fotografias de um dos engenheiros do Titanic. Essas obras, essas fotos foram a leilão na Casa Christie, lá da Inglaterra, e ele comprou essas fotografias, né?
E ele é um pesquisador sobre o Titanic, tem 30 anos de pesquisa, livros, etc. E ele tem uma tese interessantíssima até, de como em uma daquelas fotos, que eram do engenheiro, enfim, que fez o Titanic, como aquelas fotos estão borradas em determinado ponto, e ele, investigando um pouco mais, ele descobriu que houve algum incêndio nas caldeiras, sendo que incêndios de carvão você não controla rapidamente. Tem até cidades nos Estados Unidos que até hoje estão há 30 anos pegando fogo. Até curioso, se quiser pesquisar depois, se eu lembrar, eu falo o nome da cidade, mas eu não vou lembrar. Mas tem cidades nos Estados Unidos que até hoje pegam fogo, quer dizer, pegam fogo embaixo da terra, mas a fumaça sai, por causa de carvão que está queimando. Incêndio de carvão é muito complicado. Porque no Titanic havia incêndios nas caldeiras e mesmo assim zafava. Isso era um reflexo no casco que ele notou numa fotografia. Isso, enfim, serviu para uma tese bem interessante dele de que o casco do navio estava enfraquecido quando se chocou com o iceberg, né? E, claro, para você diminuir o incêndio de carvão, o incêndio de carvão ele vai queimar o carvão e vai gerar fumaça. Isso em qualquer lugar do navio, digamos assim. Para apagar incêndio de carvão, eles simplesmente estão pegando e jogando dentro da caldeira. Isso gera maior velocidade para o navio. Esse lado também. Achei muito interessante as correlações que ele faz. Mas isso tudo por causa de uma foto. Ele pegou, comprou essa foto, é um conjunto de fotos do Titanic, poucas semanas antes dele zarpar para aquela viagem fatídica, trágica, né? E está realmente um pouco deformado, tem alguma coisa estranha num ponto específico no casco lateral, né? E ele deduziu que foi um incêndio, até porque tinham investigações, era comum isso ocorrer em navios naquele momento, navios a vapor, né? Ocorrer incêndios, digamos assim, no combustível dele, que era, no caso, o carvão. Achei interessantíssimo. E essa dedução toda nasce do estudo de uma fotografia, né? Como se você olhasse para a imagem e aquela imagem apresentasse uma distorção, e é isso que tem naquela imagem que ele apresenta, né? É uma foto lateral do barco no porto e você vê que realmente parece estar um pouquinho deformado, um trechinho pequeno do casco. A partir daquela pequena deformação que a fotografia guardou, ele praticamente remontou uma nova tese do porquê o barco afundou. É bem interessante ver como a arte pode guardar alguma coisa, né? E depois pode também esclarecer, né? Ajudar a pensar. É claro que a gente pode pensar num exemplo mais simples, né? Por exemplo, uma filmagem de um assalto que produz imagem, produz uma série de coisas que podem usar para se esclarecer alguma coisa. Mas eu achei curioso pensar como, passados 100 anos, nascem novas teorias por causa de uma fotografia ou outra que acabou ficando aqui ali, né? Mas, enfim, a gente está falando aqui sobre visibilidade. Eu fiz essa volta dessas fotografias do Titanic para a gente pensar como, às vezes, uma fotografia ou alguma coisa que foi guardada, tirada ao acaso, que no momento em que foi produzido, digamos assim, não houve uma valorização de tal ponto aqui ou ali, né? Mas que depois, nas mãos certas, nos olhos certos, nos desejos certos, né? Acabam abrindo novas possibilidades de se interpretar coisas que ocorreram, né? Isso aqui também é dele, né? Ele vai variando um pouco o estilo, né? Ele vai variando as tonalidades, as cores, há, digamos, desafios do que é pensar essa representação, como produzir uma obra capaz de tentar abarcar esse, digamos, momento da sensação visual. É algo como se fosse tocado e, ao mesmo tempo, lutasse para colocar aquilo na tela. E, no caso dele, do Monet, ainda tem esse desafio do avanço
gradativo da catarata, né? Que vai, digamos assim, criando como se fosse uma espécie de filtro da realidade, né? É como se ele ganhasse, talvez não impedimentos de como ver, mas novas possibilidades de se ver a realidade. Como se não fosse, digamos, demérito, mas como se tornasse essa fraqueza uma potência para pintar. Eu até acho bem legal quando aquela ativista ambiental, agora não lembro se é da Dinamarca ou de outro país nosso, aquela Greta Thunberg, né? Ela sempre fala, ela é do espectro autista, né? E ela fala que isso é um superpoder que ela tem. E eu acho interessante considerar como isso, na verdade, é a própria pessoa, né? E mediante isso é que a pessoa acaba se revelando, né? Acaba sendo fruto dessas contradições, dessas coisas que às vezes não batem certinho, né? Eu adoro essa frase dela. É uma garota, uma adolescente de, acho que tem 17, 16 anos agora, e ela fala que ela considera o espectro autista que ela Greta tem. Thunberg, é Greta Thunberg. Exatamente. Ela tem, eu não sei muito bem especificar qual é o grau dela, enfim, dentro desse espectro, é bem amplo, né? Mas ela sempre salientou que isso, na verdade, para ela, é um superpoder. E eu acho legal, porque você valoriza também a capacidade de diferença, né? Cada um tem problemas, cada um tem empecilhos, né? E pensar não como impedimentos, mas como talvez complementações, né? Como partes de você, digamos, nós como todos, né? Cada um é capaz de, enfim, talvez mediante uma experiência ou vivência, transformar em uma obra e também abrir outras possibilidades. Eu sempre falo do Antonin Artaud, estou quase colocando novamente o Antonin Artaud para conversa em outro curso, né? Outro mês. Hoje é o quarto encontro. Semana que vem, na quinta-feira, eu não vou poder, mas eu estou querendo, eu tinha até falado no início, mas marcar uma aula aberta no fim de semana. Não sei se vai ser no sábado ou no domingo, provavelmente domingo, 4 horas. Para falar um pouco sobre o tema das agulhas desse mês, enfim, geometria e figurativismo, pelo menos dar uma pincelada assim e retornar no dia 6 de julho, né? Daqui a 14 dias, né? Até porque semana que vem eu tô uma semana bem complicada em agenda, então seria bom também dar uma pausazinha de uma semana para tentar colocar outras coisas em ordem, né? Ah, isso aqui eu quis colocar é o jardim. Isso aqui é uma foto atual, né? Já está lá preservado. Né? Hã? Isso é uma foto. Isso é uma foto atual. Até. Eu quis colocar para, digamos, ver como está bem preservado, bem. Apesar de toda a transformação da natureza, né? Galhos crescem, árvores caem, enfim, tudo acaba se renovando, né? Ainda tem parece ainda muito contemporâneo, né? Com, digamos assim, o que o Monet pintar. Tipo, essa ponte aqui é aquela, não é a mesma, sabe? Foi mudado o material, foi construída, etc., mas é mantida, digamos ali, em perspectiva ainda, né? Isso aqui foi alvo de diversas pinturas do Monet, né? Dezenas, na verdade. Então, coisas que foram presentes e que foram até o fim da vida dele. A gente, por exemplo, aquela árvore lá atrás, aqui está na minha esquerda atrás. Como inverte, eu nunca sei. Mas, enfim, para mim seria aqui no lado esquerdo dessa pontezinha, no alto, né? A gente vê que é uma árvore um pouco em cascata, né? Então, como se fosse Parece um ramos. É, essa rameira, né, ali no fundo. Se a gente olhar aqui, ao fundo, né, parece que é um desafio dele também tentar, de alguma maneira, captá-la, né? E, claro, essas ideias aqui dessas obras do Monet têm uma ideia de movimento que eu acho sensacional, né?
como se a luz fosse... A luz não, desculpa, a cor, né? Não sei que a luz também é a iluminação da cor, né? Mas elas criam uma espécie de sensação em quem olha, né? A gente vai compondo o desenho, né? A ilustração, mediante o que a cor vai fornecendo e as combinações dela, né? Por exemplo, às vezes tem vermelho dentro da água, às vezes tem vermelho no caminho, tem vermelho no meio das árvores, tem vermelho nos arbustos, enfim. E isso dentro de um certo degradê do vermelho. Não é só um único vermelho. As cores não estão, digamos assim, juntas. Elas estão um pouco que diluídas no ambiente, né? Elas vão criando uma dança. E uma dança que convida a gente a seguir os passos, os ritmos, a composição, a montagem dentro de nós, né? Eu coloquei essa fotografia só para a gente ter uma dimensão do que é um pouco desse, enfim, desse ambiente que a fotografia, claro, entrega um grau de visibilidade que é único, não significa que entregue tudo. Eu acho até que daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos de fotografias que acabam, digamos, mostrando outras coisas, outras possibilidades, uma diluição do movimento, né? Isso aqui é o Georges Méliès, né? Ele é, ao mesmo tempo, como eu posso dizer, ele é um mágico no início do século XX, pela passagem do século XIX para XX, e também um cineasta. Para quem conhece Walter Benjamin, o escritor, ele escreveu sempre, quer dizer, a maioria, diria que 80% que ele escreveu são artigos, mas que estão organizados naqueles livros, na edição portuguesa, Magia, Arte e etc. E o motivo de estar com esse título de magia é justamente quando, digamos, fotografia, o próprio cinematógrafo, até mesmo as primeiras experimentações de sons gravados em discos ou outras plataformas, ali na virada do século XIX, eram posicionadas em casas de mágicos. Isso é interessante. A ideia, enfim, de você replicar movimentos, enfim, de certa maneira até da mágica do cinema, a gente até hoje tem essa expressão, né? O cinema produz mágicas, a arte produz um pouco de mágicas também, né? A gente pode dizer assim, mas mas naquele momento específico aí do início do século XX, isso é algo bem próximo à magia mesmo, no sentido de mágico. Acho que todo mundo aqui vai lembrar daquele episódio, daquele filme do Georges Méliès, né, que, enfim, da lua, né, que cai um foguete no olho, aquela lua com uma cara de um personagem bem expressionista, na verdade, também. Ele fez várias experimentações cinematográficas e vários, digamos, vários shows de mágica, né? E esse caso aqui específico, você está com o Get Imagens ali, né? Images, né? Eu até queria achar uma imagem melhor, mas infelizmente era a única qualidade melhorzinha, e acabou ficando com essa marca d'água dele, né, do Get. Mas, por exemplo, isso aqui era uma mágica que ele cobria essa mulher e ela passava por um processo e acabava saindo como uma borboleta. Como esses encontros acabaram ficando quase como uma história de borboletas, né? Eu acabei trazendo um pouco disso, né? Como era um espetáculo que permitia essa, digamos, troca com o público de uma borboleta surgir na frente deles, como se, digamos assim, fosse um momento de manifestação, né? Como se a mágica fosse aquela porta que aparece toda hora no discurso de G. Huberman, né? E se uma borboleta atravessasse uma porta e chegasse para a gente aqui, a própria mágica cria essa porta. É como se o artista... Eu até cheguei a comentar isso, acho que no último encontro, que essa metáfora da porta
que é atravessada por uma borboleta que, digamos, sequestra a gente, nossa atenção, nossa objetividade e outras coisas, como essa porta pode ser algo também preparado, pensado pelo próprio artista, né? Aqui, a porta é praticamente, enfim, um cobertor, né? Faz surgir a borboleta. É um show de mágica, né? É É claro como que é um interessante. Pode falar. casulo, é um casulo em que ela se transforma numa borboleta. Exatamente. Isso diante dos nossos olhos, né? Isso aqui É. são fotografias que eu estou usando aqui para lembrar, talvez, né? Criar memória de uma coisa que é muito mais dinâmica, né? Que é um show de mágica. Isso aqui é bem Houdini, enfim, existe na virada do século XIX para o século XX um boom dos espetáculos de mágica, pelo menos no Ocidente, né? Que é uma coisa bem forte, né? É magia. E, claro, as artes que estão ali naquele, se estabilizando ali como cinema, como a gravação de músicas em discos ou coisas semelhantes, a fotografia, essas coisas estão, enfim, em total conversa com a mágica ou a magia nesse momento. Depois acaba, enfim, ganhando seu espaço, conquistando seu status dentro do campo das artes como um todo, né? Mas nesse momento elas nascem ali como uma espécie de magia secundária e vão com o tempo criando suas possibilidades, né? Isso aqui eu coloquei, ele é um artista chamado Etienne Roussemarin, né? O que ele faz? Isso aqui é um estudo de imagem de fotografia. Ele abre o obturador e vai fazendo isso aqui. É uma pessoa correndo. E pula, e ali pousa e para durante um tempo. Ele tem vários trabalhos sobre isso. Ele chama até de cronofotografia. Ele não imitou o Bright. Não imitou aquele primeiro que fez o Mulbright? A gente está falando aqui bem de fotografias, fotografias de arte, né, que tem técnicas até muito mais puxado para a tecnologia, né? A gente está falando de fotografia, de cinema. Não só disso, a gente pensar o show de mágica também tem uma certa negociação com cenografia, com teatro também. Mas aqui é um estudo do que é a realidade, né? Do que é possível fazer aparecer, do que é possível ver, né? Normalmente, a gente não é capaz de ver isso aqui, né? É uma decomposição do corpo, né? São vários corpos, né? Como se fosse, todos são o mesmo, mas, ao mesmo tempo, a cada milésimo, quilinésimo, bilionésimo de segundo que é registrado. É possível fazer até uma comparação com o andamento enfim, do cinema de filme, né? Aquele rolo de filme, que é 27 quadros, 27 ou 26, em média, de, enfim, de negativos por segundo. Né? A imagem é feita disso. Hoje em dia, com o digital, mudou-se o esquema. A gente trabalha mais com pixel hoje em dia, em qualidade. Mas naquele momento era média de 26, 27, né? Isso aqui decompõe a imagem, né? Permite que vejamos coisas que não estavam em nossa, como eu posso dizer, nossa primeira busca, né? Nossa primeira imagem, nossa primeira desejabilidade. A gente sempre vê um corpo mais contido, mais formal, né? Dentro dos limites. Aqui o corpo é dilacerado em sua forma, né? É como se, juntando todos, podem finalizar no corpo, mas é como se aqui ele conseguisse mostrar as filigramas do que é, enfim, esse corpo que a cada momento
gera debate, gera registros ao infinito, mas que a gente às vezes pensa como um contínuo, né? Como algo mais fechado do ponto de vista de forma e etc., é que a gente vê que não. Como se ele falasse, não, esse corpo é múltiplo, diferente, transforma-se a cada milionésimo de segundo, e a gente não vê, ou a gente não percebe. Mas é possível a arte fazer um pouco dessa denúncia. Isso aqui, hoje em dia, se a gente pegar um celular, a gente pode até fazer esse efeito rapidamente, né? De colocar o celular gravando em determinada velocidade. Eu nem sei mais se isso aqui é da ordem quase da gravação ou da fotografia, em certa medida. É uma espécie de zona meio cinzenta entre ambos, né? Porque você acaba gravando, claro, em um filme, ou seja, quase algo que está ali naquela relação do cinema, né? Que é algo, pelo menos no passado, relacionado ao filme, né? A imagem mais constatada em cada fotograma, e depois repete com uma diferença mínima, né? Mas que, ao se usar em determinada velocidade, cria uma noção de imagem, movimento, né? E aqui a gente vê que ele decompõe, né? Tem algumas imagens que são melhores, tipo isso aqui. Mas, o Carlos, você não tem uma exposição da Zagutti, a penúltima, que eu mandei um trabalho chamado Compasso Passo, que eu tirei as fotografias andando, aparecem as minhas pernas andando, mas era com uma câmera digital em multiburst. E tem esse mesmo efeito. Hoje em dia, a gente consegue ter o recurso digital, né? Isso aqui que ele está fazendo é deixar o obturador aberto, né? Se a gente pegasse uma câmera a filme, né? E mesmo com o obturador aberto, dependendo da câmera, ainda dá para saber qual o foco, etc. Tal, mas deixar o obturador aberto, ele vai captando o que a luz deixa e vai queimando o filme, até de queimar o filme. Era uma técnica nesse momento aqui quase que revolucionária, né? É como se Mas é mesmo. é como se a gente finalmente conseguisse ver alguma coisa, claro, com o acréscimo de algo que a técnica e a tecnologia, melhor nesse sentido, permite, e, sobretudo, fixar isso em um objeto, né, que é a fotografia. Como se... Eu acho que é legal isso aqui, porque eu sempre faço um paralelo com o astrônomo lá de 1500, com os astrônomos lá, Galileu e etc., e estão usando o telescópio para ver, digamos assim, outros astros, né? É como se ali você conseguisse alargar a visibilidade humana de alguma maneira, né? Você usa o telescópio, ou até mesmo o microscópio mais à frente também, né? Ou até mesmo o próprio óculos também, se a gente pensar como as lentes, né, vão melhorando a nossa capacidade de ver, não só as lentes, mas também como as luzes, como a ampliação do domínio, digamos, das ciências como um todo, vão ampliando nossa capacidade de ver, né? É claro que a gente não precisa também ver para crer, né? A gente pode só crer para ver. Essa não é uma linha, digamos assim, fechada, né? Uma linha que pode se retroalimentar em outras coisas. A gente precisa crer para ver. Eu até brinquei outro dia lá no grupo, que eu vi aquela fala do professor lá na CPI do MST, né? Que ele fez um discurso de 4 minutos para dizer para uma deputada que ela não vai ver se ela não quiser ver, né? Se ela quiser manter a visão dela, enfim, ela não vai conseguir abrir para ver outras coisas. E isso aqui é como se fosse um campo de exploração, né, da imagem, do regime de visibilidade. É como se Quem é esse fotógrafo? Quem é esse artista? Etienne Hullis. Peraí que eu quero escrever, mas não... Etienne Hullis, né?
Essas imagens não têm títulos, na verdade, elas têm títulos atribuídos até. Então, elas podem ter títulos distintos, na verdade. Etienne, Julius, Julas. e que época foi? Que ano, mais ou menos? Há pouco mais virado do século XIX para o século XX. Né? Há uma coincidência de hoje eu ter feito um recorte ali daquele período ali mais da primeira metade, entre o século XIX até mais ou menos as primeiras décadas aí do século XX. Né? Isso aqui é praticamente a fotografia, não diria inicial, porque a gente pegar o daguerreotipo lá, está em 1840, né, em média, mas ali mais ou menos na virada do século XIX, século XX. Né? Produzem um pouco mais ali. É mais ou menos, o Monet vai até 26, o Méliès também vai um pouco nessa linha também. Aqui são praticamente os primeiros estudos. É até curioso, porque aqui hoje está, de um lado, o impressionismo, né, o Monet, que é um movimento que avança, sobretudo no momento que a fotografia assume poder socialmente, até mesmo de representante, entre aspas, aqui do real. Né? Até hoje a gente pensa a fotografia como... muita gente pensa, na verdade, a fotografia como uma espécie de captura mais séria do real, né? Enquanto que aqui a gente começa a ver esse artista aqui, como a fotografia tem um lado artístico. Não é algo que feito para captar o real. Ou a gente pode usar aqui, ela capta vários reais, dos quais a gente não está acostumado com isso aqui. Isso aqui é uma captação de vários reais, né? Então, não é um real mais tranquilizado, né? Mas é um real mais fluido. Né? É como se pegasse vários filigramas de tempo, né, ali, mas tão filigramas que, ao fazer o primeiro registro, já tem o segundo, já tem o terceiro, vai captando quase uma espécie de diferença e repetição. Essa é a tese do Deleuze, né, que é a tese de doutorado dele, né, diferença e repetição. Ele fala, enfim, um argumento sendo muito aqui, simples e sintético mesmo, é que a cada repetição existe uma diferença, nem que seja mínima. Isso é muito... Se a gente pegasse um exemplo mais didático, do filme Enrola, é isso. Né? Se olhasse em mãos, assim, a gente vai ver que a cada fotograma, em relação ao anterior e ao posterior, é muito, muito curta a diferença. Né? Isso se for uma gravação contínua, não editada, né? Mas não montada. Né? Isso aqui também, ó, é o mesmo artista. Ele dilui o acontecimento. Né? A gente sempre pensa na metáfora da borboleta entrando e meio que dando uma sequestrada no nosso ser, né? E aqui a gente está vendo como acontecimentos, talvez, entre aspas, banais, curtos, mínimos, qual a duração de uma corrida, um salto desse? Talvez 2 segundos, 3, não sei, uma coisa assim. Mas como essa pequena existência acaba gerando também outras coisas que estão ali dentro que a gente não vê. Teve um dia até que achei legal um comentário de um amigo engenheiro uma vez falando, porque, enfim, o pessoal das exatas às vezes usa uma linguagem meio matemática para tentar explicar as coisas, e eu achei lindo uma vez uma citação que dizia, às vezes, o problema não é entre 1 e 1 milhão, é entre 0 e 1. Né? Entre 0 e 1 você pode achar um infinito ali dentro. Enfim, 0,00001, sabe? Você pode achar dízimas e dízimas e dízimas. O infinito está ali entre 0 e 1. Não necessariamente só entre 0 e 1. Existem vários infinitos entre um número e outro. E aqui a gente vê um pouco sobre isso, né? Como um instante, um momento, um bater de asas, um pequeno salto no escuro, né? Pode revelar outras coisas que a gente não, talvez, olharia, né? E, hoje em dia é interessante ver os recursos de imagem que a gente está acostumado, câmera lenta. Hoje, para quem a gente assiste vários filmes na internet, às vezes coloca uma velocidade mais alta, 1x, 2x, 3x, né?
ou mesmo no videocassete, quando a gente acelerava aquilo, né? A gente não sabia muito bem um tempo, digamos assim, certinho, um tempo entre aspas, com parcela para assistir com tranquilidade. Aqui, ele está investigando tempos bem curtinhos, mas que são tempos bem curtinhos que geram como se fosse uma abertura ao infinito, né? Esse salto aqui é um salto, enfim, colossal, né? Isso aqui também, né? São estudos de decomposição da imagem, né? Ou melhor, de deformação e formação da imagem. É como se deixasse um registro, né, do movimento. Lembrem que eu estou usando muito a metáfora da borboleta que entra numa sala e desaparece, né? Aqui é como se ele fotografasse um pouco desse sumiço também, né? Dessas marcas do que existiu. Se a gente fizesse uma comparação um pouco análoga, né? O bater de asas da borboleta, que poderia ser recuperado, registrado nesses pequenos milésimos de segundo, né? Uma pergunta que me falaram outro dia, na verdade, uma pergunta, uma colocação de um aluno que eu achei legal, era: pensa nisso se for, quando for ver um beija-flor, né? O beija-flor tem um bater de asas, o mais rápido da natureza, se não me engano. Então, imagina se você tivesse... E outro dia teve um trabalho sobre isso, com uma câmera de alta resolução atual, né? Ele filmou um beija-flor e desacelerou ele. E esse ato de decompor, desacelerar, né? Às vezes a gente precisa acelerar para ver alguma coisa, né? A gente precisa editar a imagem. Às vezes a gente acelera, às vezes a gente desacelera. Isso desde, às vezes, enfim, até mesmo numa composição de música. Eu tenho visto isso muito recentemente, que é pegar um arranjo de música, pegar uma parte dele e colocar em outra música, só que com um andamento diferente. A música sempre pulou de tempo, né? Sempre tratou disso, mas hoje em dia, com a tecnologia, se faz uma aceleração disso no celular, enfim, com outros objetos. Mas aqui a gente está falando de estudos de imagem, decomposição, de rastro, de restos, né? Rastros de restos. Então, tem vontade de escrever alguma coisa com esse título ainda. Como se fosse uma... Como se conseguisse salvar pequenas filigramas que talvez nunca viessem a público. É como se tratasse aqui um pouco da arte como sobrevivência também. O que dá para registrar, o que dá para sobreviver. Isso aqui é algo que é um movimento que não necessariamente deve durar muito tempo, né? São segundos, coisas curtíssimas, né? Que passam, que deixam. Se não houvesse, talvez, não posso dizer, essa tentativa de registro, essa tecnologia para isso, enfim, deixaria de existir. Como tantos outros gestos que simplesmente desapareceram no mundo, né? Não foram registrados. Que não significa dizer que não existiram, né? Precisa ter uma prova de existência para justificar a existência das coisas constantemente, né? Mas aqui a gente vê como essa diluição cria um olhar nosso mais amplo, né? Enfim, é como se tivesse mais coisas dentro do que a gente geralmente olha de forma mais fechada. Tem mais coisas ali dentro do que o nosso olhar é capaz de ver. É como se a gente pudesse ver que há mais fissuras no real e que há fragmentos que a gente não consegue, às vezes, nem comportar no olho diário, comum, corriqueiro, mas que a gente pode investigar por outros caminhos, né? Deixa eu avançar um pouquinho. Isso aqui é interessantíssimo, né? Nossa, essa foto é um espetáculo. É
como é que se diz? É uma tacada de golfe, na verdade, né? Claro, é um obturador aberto. Aqui é uma técnica de fotografia, claro que tem uma diferença na revelação também, né? Mas a ideia de abrir um obturador em determinado momento, né? Você vai queimando o filme, né? Por isso tá às vezes não é nem negativo, você quer o positivo, né? E vai criando esse rastro, né, da existência, né? São as pequenas pegadas. No dia também é legal dar aula sobre esses eventos aqui de visibilidade, tudo usando esse artista, né? Porque outro dia até mandaram, não, parece, enfim, as pegadas no tempo, né? São as pequenas coisas que foram ali, né? Só que esse ali é mais complexo do que a gente espera. Né? É um ali que é muito amplo, né? Está cada vez mais, enfim, mais complexo. É uma espécie de revelação da realidade, mas não é a revelação que atende à nossa expectativa. Provavelmente uma revelação que nos choca no bom sentido. Enfim, existe isso tudo? Enfim, é uma deformação, né? O próprio corpo aqui não é tão nítido, né, como aquele corpo meio renascentista, né? Meio bem limitado na forma, na proporção. Aqui é quase que um espectro aqui de luz, né? Enfim, é como se fosse uma... As bordas aqui são um pouco indefiníveis, até mesmo indefesas, até. Eu gosto dessa palavra, né? Bordas indefesas. Ainda vou escrever alguma coisa com essa expressão também. Bordas indefesas. Porque às vezes eu acho que o artista ataca a tela, então a borda acaba sendo feita como algo frágil para ser justamente saturada, explodida, né? Eu vou escrever alguma coisa sobre isso em algum momento também. Mas aqui a gente vê que o corpo é totalmente saturado, né? Da mesma forma que a gente poderia pensar saturação das cores, das pinceladas, no impressionismo, ou seja, aquela tela que é, digamos, bem carregada de pinceladas grandes, enfim, com uma grande materialidade na tinta, né? Aqui tem materialidade também. Tem uma certa... Tem um estouro da forma, né? A forma é estourada. Você não acha que o Duchamp e outros artistas, quando falaram no futurismo, como é que se diz? Quando falaram no futurismo, eles fizeram, por exemplo, no Descendo a Escada, lembrou esses trabalhos desse artista. Tem uma certa relação, sim. Eu vou ter que sair um instantinho, eu tenho que buscar. Está ficando sem bateria aqui, eu tenho que pegar o carregador. Não, tá ok. Eu tô quase terminando aqui também. Falta... Acho que só tem mais 2 imagens, eu acho, até, né? Mas... Não, vai lá. Eu vou seguir aqui só e vou fechar também daqui a 10, 15 minutinhos. Cheguei, já cheguei. Já? Tá ok. Espera aí. Não, tá tranquilo. Isso aqui também é dele, essa imagem. Cara, sensacional até. Acho lindo esse cavalo. Até. É o mesmo cavalo. É uma multiplicidade de algo que a gente pensa que às vezes é unívoco. Esse unívoco, essa ideia de unidade, ela tem que ser um pouco fragmentada, assumir que a unidade é uma coisa muito contingencial, né? A gente pode, às vezes, pensar que a unidade é algo muito do momento do acontecimento, é o que, digamos, dá para ser juntado ali, porque na maioria das vezes é isso, né? Não é uma unidade que a gente tem muito em mente, que a gente já chega com uma ideia pré-concebida, que junta A mais B mais C e faz um resultado final, né? Aqui não, é uma coisa muito mais fragmentada. Tem até um trabalho, tem um livro daquele historiador da arte, o Gumbrich,
né? Gombrich. É, Eu tem gosto. um, ele tem um trabalho, porque tem um curador também, que é quase o mesmo sobrenome, né? O curador mais recente é talvez o nome mais badalado das artes, mas tem um Escreveu historiador. livro de arte. Ele escreveu vários livros, o Gombrich. Ele tem um sobre cavalos, isso é bem legal. Ele fala sobre cavalos e como a fotografia, é um livro de 54, se não me engano, 52, não me lembro o ano certinho. É um livro curtinho até, mas é bem legal porque ele faz sobre... porque as pessoas achavam que o cavalo tocava o solo em determinada maneira, que o cavalo até mesmo voava de alguma maneira, né? E tirava os quatro pés do chão para correr, né? E depois, com uma série de fotografias do Provaram, avanço... É, exatamente, com o avanço provaram que eu vi, eu soube disso, já li em algum lugar, não me lembro. Ele é, sempre tem uma pata que está no chão. exatamente, exatamente. É bem legal. É um livrinho dele. Eu vou depois jogar lá no grupo, eu não lembro de cabeça qual é o título dele. Mas, enfim, vamos colocar no grupo depois. Talvez o marque até um encontro em algum momento, trazer esse livrinho aí. Eu digo que essa imagem aqui, eu acho ela tão forte, digamos, né? Ele faz esse trabalho falando como a gente tinha uma percepção do que era a realidade da corrida de cavalos, né? Que a gente não conseguia perceber o avanço daquilo ali. Pelo contrário, a gente nunca viu o que era para ver, né? Até porque a realidade é tão, digamos assim, concorrente, né? Imagina isso hoje em dia que a gente tem tela para tudo que é lado, uma tecnologia enorme, mas se a gente pensar em outros momentos também, estamos de corrida de cavalos, né? Isso é até curioso. Eu estou lembrando aqui do Carlos Gardel por uma cabeça, que é o famoso tango, que, enfim, é uma aposta numa corrida de cavalos. Falar nisso, eu descobri até que Carlos Gardel, ele é francês agora. Descobri lá em Toulouse, eu tenho um amigo que mora em Toulouse, praticamente um irmão. E ele está falando da festa que fizeram lá, porque acharam a certidão de nascimento do Gardel lá, né? Que sempre foi criado como criança no Uruguai, enfim, fez sucesso na Argentina. Acho que vai ter enterrado na Argentina até, mas ele é de Toulouse, ele é francês. Imagina o que a França fez ao descobrir isso, nem imagino. Foi agora, poucos anos, 10 anos atrás, acho, que eu descobri. Mas aqui a gente está vendo um pouco que essa decomposição da imagem, né? Não é bem uma decomposição, eu estou usando a palavra decomposição porque eu estou partindo que a gente sempre tem uma percepção composta da imagem, como algo fechado e entregue. Aqui a gente vê que é decomposta. Essa palavra poderia ser substituída por outras, dependendo até do processo artístico de cada um ou da relação com a imagem que cada um tem. Mas eu acho que decomposta é mais fácil de traduzir aqui as coisas, né? Aqui as coisas se sobrepõem, né? Para quem gosta de termos da filosofia contemporânea, por exemplo, a ideia de devir, né? Que é um conceito, digamos assim, do Deleuze que ele ocupa, enfim, não é bem, digamos, a pessoa ou algo não sai de uma coisa para virar outra. Existem estágios intermediários que se conectam assim. É uma espécie até de forma de trabalhar por outro caminho com aquela ideia de causa e efeito, né? Existe uma relação de uma coisa em outra, mas é um desdobramento, não é causa e efeito, é outro caminho. Nós chamamos de devir, né? É uma espécie de pensar os entres, né? Isso aqui é um pensamento em entres, né? Ou melhor, uma sensibilidade em entres, né? As coisas estão uma coisa caindo, saindo, virando e até mesmo se sobrepondo, né? As coisas não estão, digamos assim, nas suas formas definitivas, né? Então, pelo contrário, se contaminando, se sobrepondo. É uma coisa saindo e permanecendo na outra, isso que é legal. Ela não sai totalmente da forma anterior.
ela se desdobra, né? Ela mantém como se fosse uma contaminação do anterior no presente e no futuro. Isso aqui dá uma discussão bem forte de tempo, né? É tempo, né? Isso aqui é cronofotografia, por isso até, né? Cronofotografia, e eu sempre tenho um certo cuidado com esses termos, né? Isso aqui é um pouso. Tem essa imagem aqui por outro caminho, do levantar do voo, né? Também. Ele está descendo, pousando, sacode, dan, até pousar ali. É o mesmo pássaro, é o mesmo voo. Enfim. Tem até uma questão que poderia ser levada um pouco mais do ponto de vista filosófico, sobretudo quando isso aqui meio que interroga o que é essa questão do ser, por exemplo. O pássaro que pousou é o mesmo que estava pousando? Enfim. O pássaro que, digamos, começa essa aproximação do solo é o mesmo que chegou ao solo? Há uma série de discussões sobre isso aqui. Poderiam ser abertas e levadas adiante, né? E, bom, essa é a minha última imagem de hoje. Eu acho que... Deixa eu só aqui fechar minha compartilhamento. E aqui abre minha imagem, né? E é um pouco disso, né? Hoje eu coloquei o Claude Monet, o Georges Méliès também, e o Etienne também, que são artistas meio que quase contemporâneos também, né? E apresentam esses regimes de... É claro que ficou muito mais o Claude Monet e o Etienne, eu até pensei nisso. O Georges, eu até pensei em cortar, mas eu quis deixar ele ali no meio. Ia ter uma abordagem maior dele, mas acabou que os dois extremos se... O Jorge eu não peguei, porque eu cheguei tarde. Não, é o daquela borboleta que tá do truque de mágica. Tá. Já peguei, É, sim. mas são só duas imagens ali. É porque ele tem que trabalhar com filme, não adianta, né? Porque ele tem aqueles curtas bem legais, assim, aquele do voo. Para quem viu aquele filme, como é que é o diretor do Taxi Driver? Esqueci o nome. Que? Scorsese. O Scorsese tem um filme A Invenção de Hugo Cabret. Não sei se vocês viram. É um filme contemporâneo, deve ter uns 6, 7 anos. Que vai contar a história também desse artista, né? Ele vai estar no filme, não é bem a história dele, não. A história de Hugo Cabret. E vai fazer uma história do próprio cinema. Repete o título para eu ver. A história de Hugo Cabret. História, com H, né? Isso. A história de História Hugo do Hugo Cabret. Cabret. É um filme sobre a história do cinema, né? Ele vai falar do que é o surgimento ali É ficcional, claro, né? Mas parece os personagens ali no meio. É sobre ali o início do cinema. Acho que tem uns 8 anos esse filme, alguma coisa assim, bem Do recente. Scorsese. Isso. É um filme muito interessante, assim, como essas experimentações ali. E fala do George, que sobretudo porque ele faz aquele filme da Lua, né? Tem um negócio no olho. Exatamente. Cai um foguete no olho, alguma coisa assim, né? É dele aquele filme. Até. E tem outras coisas que ele fez também, né? Que é bem legal. Mas todos eles tentando se E quem é inventar. esse Hugo Cabret? O Hugo É um Cabret não personagem que está no filme, é uma criança até que está pensa. relacionado naquele contexto ali, né? É Eu bem acho que interessante. o título parece que eu já vi, mas não estou me lembrando de nada, nada, nada. É um filme recente até, ele tem uns 6, 7 anos aí, alguma coisa assim, eu acho. É um filme interessante. Eu gosto dele até, bem... É bonito o filme de ver. Eu acho que é legal, porque é um filme sobre a história do cinema, né? O nascimento do cinema lá atrás, né? De uma forma bem legal, assim. Acho que eu vi esse filme, mas vale a pena ver de novo. Eu não me lembro. O grupo depois um trailer dele, pelo menos, lá,
O pessoal pode até... Não sei, eu não sei onde tem esse filme, na verdade. Eu vi há muito tempo atrás, então... mas é um filme que sempre vale a pena para quem gosta de mar, de cinema, de Scorsese. Scorsese fez um filme bem interessante agora em Cannes até. Não vi ainda, mas já vi a crítica até. Ele conseguiu se reinventar pelo que eu andei lendo, né? Pensar outros temas no trabalho dele. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode terminar por aqui também, eu acho, né? Semana que vem eu não devo ter o encontro de quinta, devo provavelmente marcar alguma coisa no domingo, aula aberta. E a ideia é voltar no dia 6, né? Assim, se a próxima quinta-feira, que é 28, é 29, não lembro, a 29. Voltar no dia 6. Mas aí no meio do caminho ainda tem essa pausa aí, pausa não, essa aula aberta aí para todo mundo, né? Acho que é isso, a gente pode fechar e retomar no mês que vem. Obrigado, Sandra, por estar aí hoje. O pessoal hoje vai assistir por gravação, praticamente boa parte. Foi aula particular. Verdade, verdade. Quem sai ganhando sou eu. Verdade. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Nada. querida. Até a próxima. Então, até o próximo encontro aí. Próximo encontro. Beijo. Até a Beijo. próxima.